Existe uma escassez muito grande de homens que ensinam sobre esse assunto. Então, com muita, não vou dizer muita, mas um pouco de tristeza no coração, às vezes eu vejo alguns homens ensinar com um certo sentimento de pavor. E aí o Senhor me ensinou algo no que diz respeito ao Apocalipse. Se temos medo, se temos pavor, é porque o ensino está errado. Você pegou? Se você, quando ouve sobre Apocalipse, você sente medo, sente pavor, insegurança, e muitos até medo de morrer, que falar o anticristo vai vir, tudo mais, a perseguição, o ensino está errado, porque a nossa reunião com Ele que é o foco. Estão entendendo? Amém? Vamos abrir o livro de Apocalipse no capítulo 19. Eu vou falar vários textos. Essa primeira parte, eu vou esperar você abrir e eu já explico. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, 11. Estamos começando 8h20. Apocalipse 19, 11. Quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos 8h30, 8h20, 9h20. Nós vamos até umas 9h30. Aí nós pausamos. Aí você toma uma água, toma um café, 5 minutos, rápido. Nós não fazemos isso na escola, mas devido ao assunto, nós precisamos parar, tá? Depois você vai entender. É muita informação. E muita dessa informação é diferente daquilo que você carrega. Então nós pausamos às 9h30. E aí nós temos esse tempo. Se for o caso, continuamos até o assunto fechar. E aí a gente fecha com perguntas, porque vai surgir muitas, tá? Não vamos conseguir passar tudo sobre a vinda do Senhor, porque o que nós vamos falar, o foco nessa noite vai ser sobre a vinda do Senhor. Amém? Porque é o foco de Apocalipse. É isso, a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Amém? E nós entrarmos dentro dele. Essa é o foco de Apocalipse. E aí nós vamos avançar nisso. Talvez, se surgirem mais questões, nós vamos para uma segunda parte. Aí nós fazemos isso numa aula em agosto. Amém? Estão comigo? Amém? Você pode orar comigo. Senhor Jesus, revela-nos a Tua palavra nessa noite. Esse é o nosso pedido, em Teu nome. Bom, vamos lá. Apocalipse 19, 11 diz assim, ó: E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo de número 12: Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu nos exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler o versículo 16: E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Aqui me tem uma boa notícia. Antes, olha que interessante, antes de falar de quem está vindo, fala que o céu vai abrir. Vi o céu aberto. O céu vai se abrir, irmão. O céu que você vê, ele vai se abrir, ele vai se rasgar, para que Jesus possa descer. E aí diz assim, um cavalo branco. Aí a gente vai falar assim, será que tem animal no céu? Ele vai vir num cavalo branco. Logicamente, que você vai estudar depois, você vai ver que não os animais daqui que vão para o céu. Mas existem animais sim, irmãos. O cavalo, Jesus vem montado em um.
E a Bíblia até fala que é branco, simbolizando a justiça. E o interessante é que ele está voltando por um motivo: julgar e pelejar. Por que ele está voltando? Julgar e pelejar. Bom, irmãos, a vinda do Senhor é o foco. É o foco do nosso ensino nessa noite. E quando nós falamos da vinda do Senhor, nós pensamos que vai alterar tudo. A vinda do Senhor vai alterar tudo. Vai alterar o sistema governamental, vai alterar o sistema político, vai alterar o sistema religioso, vai alterar a natureza. A vinda do Senhor vai alterar todas as coisas. Todas as coisas. E aí eu disse a vocês que nós carecemos esses dias de homens que transmitam esse assunto. E esse assunto, irmãos, não foi uma escolha minha. Quem está um pouco mais de tempo comigo sabe da paixão que tenho por esse assunto, mas sabe também que não foi uma escolha minha. Eu disse a vocês numa outra aula que foi como uma chamada de Deus, como uma capa que caiu no meu colo quando minha tia faleceu, aproximadamente uns 20 anos atrás. Eu nem conheci o Senhor. A primeira Bíblia que caiu no meu colo foi a Bíblia dela. Não tínhamos condições de comprar uma Bíblia naquele momento. Minha mãe disse assim, usa da sua tia. E a Bíblia era toda riscada. Qual livro vocês imaginam? Só Apocalipse. Não tinha outra marcação na Bíblia a não ser Apocalipse. E aquela Bíblia era um pouco rasgada, mas Apocalipse estava todo riscado, cheio de anotação. Eu não entendi e fiquei muito curioso por Apocalipse. Li Apocalipse para os adolescentes da minha época, e eles foram para a igreja com medo do que ia acontecer. Por causa daquilo que eu li, eu pegava as partes mais tenebrosas do dragão e tudo mais, e eles foram para a igreja e se batizaram, uns 6 meninos, irmãos. Você imagina, tudo com medo do que ia acontecer, com medo de cair no lago de fogo e tudo mais. Foi uma coisa de doido, foi uma conversão em massa, só lendo Apocalipse, irmão. Eu não sabia explicar, eu lia, eu falava assim para os meninos, tá escrito isso aqui, e eles falavam, é mesmo, cara, isso aí? Mas é um dragão mesmo. Eu falei, tá escrito, tá escrito. Mas existe? Eu falei, tá escrito, a gente crê, a gente não crê. E aquilo houve uma conversão em massa dos adolescentes ali, para a glória de Deus. Mas depois de um tempo mais amadurecido, compreendendo já, deixando o tempo de menino, entendi que aquilo foi como se fosse uma capa espiritual, porque li os textos, e os textos parece que saltavam diante dos meus olhos. E aí, um certo dia, no ano de 2000, estava em Suzano, acho que o William Queiroz, o William Valentim sabe da história, o Samuel que também está ali, mas nós sempre caminhávamos em 4, e nós estávamos em 3, acho que foi você, William, que não foi lá. Foi só a gente, e estava eu e mais 2. E aí eu recebi uma palavra naquele dia e disse assim, o profeta chamava Marcelo, ele apontou as mãos e disse assim, Daniel e seus 3 amigos, está faltando um. E aquele dia eu recebi uma palavra profética sobre Daniel, não entendi nada. Depois, numa outra festa dos tabernáculos, que é uma festa judaica, o pastor chegou a mim e disse assim, leva um estandarte de uma tribo, você entra com o estandarte de uma tribo, e ele falou, qual você quer, Gad ou Dan? Eu não sabia qual era o símbolo delas. Eu falei, achei Dan um nome interessante, falei, Dan. A hora que eu pego o estandarte de Dan, era uma balança. Dan significa Deus é meu juiz, o mesmo significado de Daniel, Deus é meu juiz. Passado alguns anos, 6 anos depois, meu patrão, ele me chama e fala assim, o cartório vai te pagar uma faculdade, e vai te pagar uma faculdade de direito. O símbolo do direito é uma balança. E aí a gente vê que ele está vindo para julgar e pelejar. E aí, a partir daquele momento, o negócio como que desenrolou no meu entendimento. Eu entendi, se tem um livro que eu preciso estudar na Bíblia, é Apocalipse. E a gente vai ver que Daniel é o João do Velho Testamento. Você que já conhece um pouco mais da Bíblia sabe que Daniel, ele viu o que João viu numa outra perspectiva, mas ele escreveu em um aspecto mais detalhado, João em um outro, mas ambos falavam das coisas do fim. E aí eu pensei, meu Deus, se é isso, esse encargo, eu vou carregá-lo e vou me empenhar nele. E daí então, irmãos, eu comecei a
a buscar tudo que você imagina no que diz respeito a Apocalipse. E comecei a ouvir vários homens. E ouvindo vários homens, eu vi que existe uma carência muito grande. Uma, porque alguns têm uma certa resistência do assunto, por conta de ter várias linhas e tudo mais, você vai ver. Outros, porque não querem trabalhar com um assunto tão difícil de ser tratado. E na minha perspectiva, talvez você vai falar assim, mas isso parece até um tanto de soberba da sua parte. Mas não é. Para mim não é difícil. Porque existe uma chave em Apocalipse. A nossa reunião com Ele, e nós unimos a Ele. Tudo vai gerar em torno disso. E aí você entende toda a chave do livro. E isso foi a minha maior revelação. E os textos começaram a vir. E aí eu entendo que nos nossos dias nós precisamos de homens com uma experiência sobrenatural. Porque, irmãos, quanto mais eu leio Apocalipse, eu vejo, se você quer se tornar ou está caminhando como um homem e uma mulher de Deus, você precisa de uma experiência sobrenatural. Entende o que eu quero dizer? Você não vai conseguir avançar nos dias que virão sem uma experiência, sem uma realidade espiritual. Você não vai conseguir avançar. Nos dias de Paulo foi assim. Paulo só avançou porque ele teve uma visão do Senhor Jesus. Depois ele foi arrebatado até o terceiro céu. Teve toda a experiência. E o que eu quero dizer? Você precisa ter uma experiência sobrenatural. Importuna o céu para isso. A Bíblia diz assim que se você bater, a porta abrir-se-vos-á. A Bíblia diz assim que uma viúva, que um certo juiz não respeitava homem algum, não temia Deus, ouviu ela pela sua importunação. Quantos mais os filhos. Amém? Então precisa ser parte da nossa oração nesses dias. Senhor, eu preciso de uma realidade espiritual. 2 Coríntios 12, 1, o apóstolo Paulo vai falar: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Era ele, obviamente, né? Não queria avançar mais na soberba que lhe estava incomodando, né? E ele disse que ele conhecia um homem que foi até o terceiro céu. E nós carecemos de homens que venham até nós e digam isso. Vocês concordam comigo, irmãos? Nós carecemos de homens nesses dias que venham gravar vídeos no YouTube dizendo: eu estive no céu. E eu preciso dizer algo a você. Talvez isso seja muito forte para você e você fala assim: não, mas isso é muito forte. Mas aí está o nível da realidade que estamos, tão baixo. Tá bom, se for muito forte, precisamos de sonhos. Precisamos de sonhos, de ter literalmente uma experiência com Jesus, a ponto de ouvir a voz dele. Amém? Daniel não foi até o céu, mas ele teve um sonho. E esse sonho foi carregado de uma revelação. Então nós carecemos disso, irmãos. Aí quando nós falamos de escatologia, de Apocalipse, nós falamos que tem essa escassez, mas nós também entendemos uma coisa: precisa maturidade. Se não tiver maturidade, não dá para avançar em Apocalipse, porque senão bagunça tudo. O que eu chamo de maturidade? Eu chamo de uma fé segura. Amém? Uma fé segura, uma fé fundamentada, uma fé que está avançando, não perfeita, mas que está avançando, que é segura. Precisamos dessa maturidade, porque senão não vamos avançar. E agora eu começo a entrar num assunto que vamos desenrolar. Antes de eu entrar na vinda do Senhor, que é o nosso foco, eu preciso falar de Israel. Amém? E você vê que o Senhor preparou isso para nós, amém? Quando vocês estiveram na aula do Léo aqui, no começo do ano, foi em fevereiro, acho que fevereiro foi, o Léo, né? O Léo foi um apóstolo do Senhor, né? O pastor José Domingos está ali também. Conheci o pastor José Domingos através do Léo. O Brett está ali, ganhou de nós na Copa do Mundo. Irmãos, o Brett é belga, né? Aí, ó, ele é belga e está aqui louvando a Deus junto com nós, amém. Eu te amo, Brett, mesmo assim, tá? Glória a Deus. Irmãos, e aí, quando nós ouvimos de Israel, parece que alguma coisa foi plantada dentro de nós. Vocês concordam comigo? Nesse ano, foi plantado algo dentro de nós através da vida do Léo. Por quê? Porque não tem como, irmãos, não tem como entender Apocalipse sem
olhar para Israel. Aqueles que conhecem a minha casa sabem que a hora que você entra na porta da minha casa, você vai ver 2 relógios. Você vai ver um relógio que está escrito Brasília embaixo, e você vai ver um outro relógio que está escrito Jerusalém. Eu mandei fazer, igual esse aqui, ó, da nossa entrada aqui. Eu mandei fazer um escrito Jerusalém, Israel, e eu tenho a hora exata que, por curiosidade, são 6 horas na nossa frente. Então nós precisamos ter, e aí eu olho, sei qual que é a hora em Jerusalém, porque tudo está centralizado lá. Se eu não entendo a cultura, você vai ficar perplexo na hora que você vê as palavras de Jesus e a cultura, e você vai falar assim, ó, Jesus falou quando ele vinha, através da cultura. Por quê? Porque Jesus era o quê, irmão? Jesus era brasileiro? O que ele era? Árabe? O que ele era? Ninguém tem dúvida disso, né? Quem nasce em Israel, em Jerusalém, é judeu. Tá bom? É israelita, tá? Judeu, quem são da tribo de Judá. Mas Jesus era judeu, porque ele era da tribo de Judá. E ele nasceu lá, irmãos. Jesus é o homem de carne. O Cristo é a divindade que estava dentro dele. E aí ele era judeu, irmão, não temos que olhar para lá. E aí quando ele fala assim, ó, olhai para a figueira. Oséias capítulo 9, não vamos abrir, eu vou só citar os textos para a gente avançar. Oséias capítulo 9, versículo 9 e 10, vai falar assim, o profeta Oséias, ele vai dizer assim, ó, vossos pais, eles florescerão como figueira. E ali o profeta está sendo usado por Deus para dizer que Israel era um símbolo de uma figueira. E aí Jesus vem depois em Mateus 24, 32, em Mateus 21, 18 e 19, ele vai falar o seguinte, olhai para a figueira. Quando vocês verem que os seus frutos, né, começarem a se formar, sabei que o verão está próximo. E aí uma outra curiosidade que talvez você leu nos evangelhos e talvez não entendeu. Jesus ele vai até uma figueira aproximadamente no mês, pelo fato, abril ou maio, se eu não me engano. Mas os tempos de figo era junho, julho, setembro, outubro. E Jesus foi aproximadamente nessa data, pela ordem das festas. Ele foi e procurou figo nessa figueira e não encontrou. Vocês lembram do texto? Que ele faz? Ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa e dá as costas. Os discípulos ficam perplexos com aquilo e falam, que é isso? Então se for assim, toda árvore que a gente for amaldiçoar. Mas ali Jesus estava transmitindo uma linguagem espiritual. O que era a figueira? Essa figueira era Israel? O que Jesus foi fazer? Jesus ele foi enviado do Pai. Quantos concordam comigo? Ele foi enviado do Pai. Ele foi conferir se Israel estava dando fruto pelo relacionamento que eles tiveram no Velho Testamento com o Pai. Estão me entendendo? Jesus ele veio, ele conferiu para ver se tinha frutos. Por quê? Aqui existe um princípio terrível na minha opinião. O que você está recebendo hoje, se você não dá fruto sobre o que você recebe hoje, ou o que você recebe nos cultos pelos pastores ministrando a palavra, se você não der fruto, isso lhe passa a ser um juízo. Isso passa a lhe ser um problema. Por que é um problema? Porque toda palavra não pode voltar vazia. E a maneira de Deus fazer com que gere frutos é trazendo juízo. Quantos aqui estão me entendendo nessa noite? Amém? Aí ele vai conferir para ver se a figueira tinha dado frutos pelo compromisso que o Pai tinha tido com eles através de Moisés. E eles não tinham. Aí o que ele faz? Ele amaldiçoa. Quando ele amaldiçoa, ele monta num barco e vai para o mar. O que significa? Ele monta no barco e vai para as nações. Aí ele vai para os gentios. Ele deixa Israel e vai para os gentios. Naquele dia Jesus ele fechou Israel, Romanos capítulo 11, e foi para os gentios, e foi ministrar para os gentios. Essa figueira vai ser florescida. Quando ela ser florescida, a Bíblia diz assim que haverá até ressurreição de mortos, de tanto poder que essa figueira tem. Tá,
Então por que eu estou falando dessa figueira? Porque ele falou assim, ó, aprende a parábola. Aprende a parábola, porque que parábola que é? A parábola de Lucas 13, 6 e 9, vai falar de uma parábola, de um certo lavrador que sai, deixa uma figueira e ele sai por 3 anos. Isso vai falar do ministério do Senhor Jesus. Depois você lê lá e entende o que está dizendo. Então quando Jesus ele olha para aquela figueira e ela está ornamentada com folhas, mas ela não produz fruto, ela é uma forma de religião exterior, ele precisa amaldiçoá-la para que o juízo possa vir. Mas aí nós sabemos que ele mesmo disse que a gente precisava olhar para a figueira, porque mesmo Deus ainda amaldiçoando ou colocando eles em profundo sono, diz o texto em Romanos, Deus ainda tem um compromisso com eles. Que poderoso isso, né, irmãos? Se você virar as costas para o Senhor hoje, Ele ainda tem um compromisso com você, porque a aliança Ele não quebra. Você vai apanhar bastante na vida para voltar, mas a aliança Ele não quebra. Aí então o que acontece? Israel, num só dia, segundo Isaías 66, 88, ela se tornaria uma nação, porque até então Israel tinha sido subjugada pelos romanos e não tinha uma autonomia, não era soberana como nação, era escrava dos romanos. E isso foi pela história de Israel. Isso tudo aconteceu por conta da rebeldia que eles tiveram. Porém, Jesus disse assim, ó, olha para a figueira, a hora que vocês verem eles florescerem, sabei que o tempo está próximo, e sabei de uma coisa, que dessa geração as coisas não vão passar. Aí a Bíblia vai falar que uma geração ela dura de 70 a 80 anos aproximadamente. E se você fizer as contas, você vai entender que esse ano completa-se 70 anos, ou completou em abril agora, em maio, em 14 de maio desse ano, de 2018, completou 70 anos que Israel se tornou nação. Então, teoricamente, essa geração está já se passando. Já estamos nos acréscimos dessa geração pela Bíblia. Tá, mas isso quer dizer alguma coisa? Alguma coisa. Porque em 14 de maio de 1948, ela se tornou nação. Você já sabe da história, o Léo explicou. E isso é significativo para o nosso ensino. Nós estamos falando do arrebatamento e da vinda do Senhor. Você já deve ter tido vários ensinos sobre isso. E como eu disse, Israel é o foco. Tudo vai gerar lá. Você deve ter visto todas as coisas que aconteceu nesses dias, através do presidente dos Estados Unidos, através de outros, e toda aquela ideia de fazer de Jerusalém a capital. Isso vai acontecer. E tudo isso são sinais para nós. São sinais para nós significativos, irmãos, a ponto de que nós olharmos para isso e ver isso na Bíblia, ver isso nas Escrituras. E aí nós olhamos e avançamos, entendemos que arrebatamento e a vinda são eventos diferentes, porém simultâneos. E antes de eu falar dos dois, você com certeza aprendeu num arrebatamento, aquele que se toma a igreja num período anterior a 7 anos. Não foi assim que você aprendeu? Sim, essa é uma linha teológica. Uma outra linha teológica que existe é a chamada, essa é a pré-tribulacionista, existe a meso-tribulacionista, que acredita que Jesus vai vir arrebatar a igreja no meio desses 7 anos. E existe uma outra linha teológica que acredita que Jesus voltará no final desses 7 anos. E o que é esses 7 anos? Para a gente não gastar muito tempo em explicações e tudo mais, esses 7 anos vai falar da última semana de Daniel. Está lá em Daniel. Essa última semana, ela inicia no dia que o anticristo fazer um pacto com Israel. No dia que o anticristo, que, irmãos, literalmente é um homem, porém nós vamos ver no texto que é um espírito que já atua. Existe um espírito que já atua do anticristo e atua, pasme no que eu vou te dizer, mas isso está nas Escrituras, mais em direção ao povo de Deus do que no mundo. Porque no mundo o palco já está pronto.
o povo de Deus que é o problema. Glória a Deus por isso. Então o espírito do anticristo já atua, aguardando somente a revelação do homem do pecado, que vai canalizar toda a maldade, que vai canalizar toda a realidade de quem é o adversário, de quem é Satanás. Ele vai carregar tudo isso no seu corpo físico. Bom, então tem essas 3 linhas. Eu vou me deter a uma linha que entendo ser a mais coerente com os textos, que é a pós-tribulacionista. 7 anos se passam, Jesus arrebata a igreja e volta. Você vai entender. Por isso que eu disse a vocês, eu vou falar de um assunto com vocês que pode ser diferente daquilo que você aprendeu, mas isso só vai enriquecer, amém? Quantos creem nisso? Só vai enriquecer o seu conhecimento no que diz respeito às escrituras. O Leandro Vieira que esteve aqui, vocês lembram dele? O Leandro Vieira, ele dizia assim, ó, quando eu ouvi o Leandro falando pela primeira vez sobre o arrebatamento e sobre o fim, ele falou assim, irmão, sabe o que eu penso? O que eu ensino sobre esse assunto de um arrebatamento após os 7 anos? Eu ensino assim, se ele vier antes, você já está preparado. Você vai estar preparado para passar por 7 anos? Uai, se ele vier antes, se ele vier no meio, você já está preparado para tudo. Então, achei coerente a gente focar mais no fim, para que a gente possa estar pronto para tudo. Quantos aqui estão me entendendo? Amém? Então vamos lá. Agora, eu sei que quando a gente fala assim, ó, vamos passar por uma tribulação de 7 anos, você pensa assim, meu Deus, vou ser perseguido, vou ser morto. Vem um medinho. Fala a verdade. Aí vem aquele medo e fala assim, meu Deus, e meu filho? E minha filha? E meu esposo? E minha esposa? E meus bens? Como é que vai ser? Você sabe o que é isso, irmão? É o contrário da fé genuína. A fé genuína, se eu tivesse com Pedro, com João sentado aí, sabe o que eles iam falar? Eles iam pular de alegria. Onde eu sei disso? Está em Atos. A Bíblia diz assim, que eles apanhavam e ficavam felizes por padecer pelo reino de Deus. Irmão, meu Deus, olha o disparar dessa fé que nós estamos. E aí você vai entender o que Paulo chamou de a apostasia. Bom, por que eu acho mais coerente? Porque eu vou pegar os primeiros ensinos dos pais da igreja. Eu vou pegar, por exemplo, Didaquê, que era uma mulher que ensinava escatologia no ano 70, no ano 90. Didaquê era enfática. Vamos ver o anticristo. Ela é dessa forma. Justino, no ano de 60 até 65, ele ensinava que os santos vão ser guerreados pelo anticristo e ele os vencerá. Isso são vários ensinos. No ano de 306 a 373, tudo depois de Cristo, no início da igreja, Efrém também ensinava: estejamos prontos para o dia da angústia, porque será o dia da angústia, mas também será o dia mais glorioso da igreja. Se você entender, você não terá temor, porque você vai perceber que não se trata de um momento de pavor, se trata de um momento glorioso. Isso que me traz segurança, irmãos. Se for antes também se trata de um momento glorioso. Por perseguição e perseguição, já estamos tendo. Caso você não percebeu, é só você olhar as escolas de ensino no Brasil. No Brasil, não estamos falando de países árabes, não estamos falando de países que estão dentro da categoria, Regis pode falar melhor do que eu, entre os países perseguidos. Foi missionária na Índia, né, Regis? E pode falar melhor do que eu, né? O Brad também, que está ali, dentre os países que são perseguidos de forma ferrenha. Mas nós somos perseguidos, irmãos. É só você olhar
a situação do país, você vai ver que existe uma perseguição. Logicamente tímida, mas existe. Bom, e aí nós olhamos onde que foi falado pela primeira vez na história da igreja que haveria um arrebatamento antes do pacto do anticristo, antes dos 7 anos, no século XIV. No século XIV, John Nelson Darby foi o primeiro que falou disso. E aí quando ele falou disso, vários homens vieram ensinando na linha dele. Então você percebe junto comigo que demorou 14 séculos para alguém falar o que nós aprendemos hoje. Vocês estão me entendendo? Irmão, você está numa igreja ou está numa escola? Você está aqui? Obviamente. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ouvir algumas coisas que é divergente mesmo. Estão me entendendo? Então esse é o conceito de escola. É você aprender aquilo que não conhece. Porque aquilo que você já conhece, isso é só para você se alimentar e praticar. Mas o que você não conhece é o que vai fazer diferença. Bom, e aí eu coloquei lá no post, né? Em que hora estamos? Essa é a nossa grande pergunta. Quando a gente olha para o Apocalipse, para as coisas do fim, a gente pergunta, tá bom, que hora que nós estamos? O ano passado, em 23 de setembro de 2017, houve um grande sinal no céu. Você que gosta de estudar um pouco sobre esse assunto, você talvez viu que o Apocalipse 12, ele apareceu no céu, irmão. Crendo nós ou não, ele apareceu no céu através dos planetas, através da constelação de Virgem. Quem aqui não ouviu? Só para poder ver se eu preciso explicar. Quem não ouviu sobre isso? Bom, o que aconteceu? Isso foi provado de forma astronômica, né? Que usa o termo. A NASA datou, foi tudo um negócio, tudo científico. Não se trata de mística. Você sabe que no céu, através das estrelas, existem as constelações. A constelação de Virgem é um formato de uma mulher, literalmente. A constelação de Virgem, ela ficou literalmente como está em Apocalipse 12, que diz que foi visto um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, o sol ficou em cima da cabeça da mulher, as estrelas também em cima da sua cabeça, como 12 estrelas, que eram 12 planetas. Vamos ler para você poder entender. Apocalipse 12, só para eu não falar algo fora aqui. Capítulo 12, versículo 1, só você voltar um pouquinho. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés. Então isso aconteceu, literalmente, o ano passado, em 23 de setembro de 2017. Aconteceu, na constelação de Virgem, a lua estava debaixo dos seus pés, o sol estava na direção da sua cabeça, como que vestindo o seu corpo, e diz o texto que uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Havia 12 estrelas em cima da cabeça da constelação de Virgens. E aí diz o texto, estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz, e viu-se um sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Olha só o que aconteceu. Também foi visto Achei que era trombeta já. Falei, pronto. Eu ia falar, você nem ia fazer isso comigo. Deixa eu terminar de ensinar. Eu nem cheguei na trombeta, eu vou falar ainda. Pode ser profético, amém? Quem crê em Apocalipse tem que crer em tudo, irmão, amém? Ai, meu Deus. Irmãos, eu creio que Jesus tem humor, amém? Você crê nisso? Eu tenho um monte de coisa engraçada para perguntar para ele. Segundo a Rebeca Cabral, no seu livro Ele Veio para Libertar os Cativos, ela diz assim que um anjo entrou dentro da sala dela, e o anjo sentou, cruzou as pernas, sentou, parou e ficou olhando para ela. A hora que ela ia abrir a boca, o anjo disse assim para ela: o Pai me autorizou que você faça todas as perguntas que você quiser. Aí ela falou: pois bem, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é Jesus?
Aí o anjo sorriu, está no livro dela, ele veio para libertar os cativos. O anjo sorriu e disse assim para ela: Jesus, o sorriso dele ilumina o universo. E aquilo se ela viu o anjo ou não, irmão, eu sei, dentro de mim, que o sorriso dele ilumina o universo. Amém? Então Jesus tem um humor tremendo, irmãos, eu creio. E eu creio que nós estamos próximo de abraçá-lo, amém? Então esse sinal aconteceu no céu ano passado. Agora, por que esse sinal aconteceu no céu? Porque tinha que cumprir Apocalipse 12. Por que aconteceu no céu? Porque foi dessa maneira que Deus falou com Abraão. Olha só, Deus fala com Abraão. Quando Deus vai fazer uma promessa para Abraão, o que Deus manda? Para onde Deus manda ele olhar? Para o céu, irmão. Para o céu. E através das estrelas, Deus ele faz uma promessa para ele. Abraão fez a leitura das estrelas e viu a nação de Israel nas estrelas. Glória a Deus. Os judeus, não está na Bíblia, tá? Os judeus falam que Adão, quando ele recebeu a palavra profética do Senhor, que a semente da mulher pisaria na serpente, esmagaria, como não tinha escrita, não tinha como passar, Adão usou o que a gente chama de zodíaco, que na minha opinião, Satanás profanou através do horóscopo. Porque o zodíaco existe, irmão. Existe o formato das estrelas no céu. E diz a cultura judaica que Adão pegou as estrelas e foi explicando. Uma mulher, que é a constelação de Virgem, fará isso, fará aquilo, pisará na serpente, tal. E a curiosidade é, se você estudar a astronomia, as estrelas, dá para pregar o evangelho através das estrelas, irmão? Agora está isso na Bíblia? Lógico que está. Tem Apocalipse. Um texto de Apocalipse diz assim que o céu desenrola como um rolo pregando o evangelho. Houve um sinal no céu. Você crendo ou não, o sinal aconteceu o ano passado. Agora pasme, 23 de setembro de 2017. Que dia que era? Festa das trombetas em Israel. Por isso que precisamos olhar para Israel. Bom, vamos voltar. Apocalipse 6. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Aí, você acompanhou agora, nesse sábado, o eclipse da lua? O maior eclipse do século. Você viu? Outra curiosidade, 28 de julho de 2018, 44 semanas. Porque a visão de Apocalipse 12, Júpiter, que era o símbolo do menino, ele foi parar no ventre da Virgem, no ventre da constelação de Virgem. Agora, 28 de julho de 2018, ele saiu do ventre. É como se fosse 44 semanas. Ele fez uma gestação e saiu. O que é isso? Os céus anunciam a sua glória. O firmamento as obras das suas mãos. Deus está falando. O que? Temos o Espírito. Vamos perguntar para Ele. Amém? Capítulo 6 de Apocalipse diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão: vem e vê. Versículo 2. Eu dou risada dessas coisas, irmão, porque isso aqui é fascinante. A hora que eu for explicar para vocês o que Jesus vai fazer quando ele pisar em Jerusalém, se Hollywood entendesse isso aqui, ia fazer um filme, irmão, ia ter mais bilheteria que Transformers, ia ter mais bilheteria que a Marvel, que X-Men, que todos esses filmes de ficção científica. Jesus pisando no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras rachando e abrindo. Ah, meu Deus do céu, irmão, vocês vão entender. Olha, a capítulo 6, versículo 2: e olhei, e eis um cavalo branco. Não é o cavalo do Senhor. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Primeiro selo.
primeiro selo é o anticristo. Fato. Não vou me deter a explicações detalhadas, tá? Primeiro selo é o anticristo. O segundo selo. Havendo o segundo selo aberto, né? Saiu outro cavalo, o vermelho. O que estava sentado sobre ele, está no versículo 4. Foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Guerra. O segundo selo é uma guerra. Vai haver uma terceira guerra mundial pelo segundo selo. Isso é fato. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e que estava sobre ele assentado, tinha uma balança em sua mão. E olha como diz o versículo 6: ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Sabe o que isso significa? É como se fosse o salário de 1 ano por um filão. O que é isso? Fome. A economia vai extrapolar. Ele está dando como se fosse um exemplo. A economia vai chegar ao ponto de que você vai ter que ter um salário de 1 ano para comprar um filão. Isso vai ser o nível da fome. Aí vai haver a fome. Só que olha o curioso: não danifiqueis o azeite e o vinho. Por que o azeite e o vinho? Produto de edificação e de alimentação do povo de Deus. Será que o povo de Deus vai estar? Pois você vê. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Em outras traduções vai estar verde. Amarelo verde. Qual que é a diferença? A diferença é da função que esse cavalo opera. Se você estudar com mais detalhes, ele vai estar mais alinhado a verde, que está ligado ao povo islâmico. Estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Redução da população mundial, 1/4 da população mundial. Com a espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Isso vai ser consequência daqui, da guerra e da fome. O cavalo amarelo ou o cavalo verde, ele conclui aquilo que os 2 anteriores abriram. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Quem que foi morto por amor da palavra de Deus? Quem que é morto por amor da palavra de Deus, irmão? Tem um filho de Deus aqui então, no 5º selo. Bom, diz assim, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que é esse povo que foi morto nesse momento, no 5º selo? Eles foram mortos aqui também, num 1/4 da população mundial. Por que eles foram mortos? Foram mortos por amor à palavra de Deus. Por que era necessário que eles fossem mortos? Para interceder. Aí você vai entender uma coisa: se não tiver igreja nesse momento, se não tiver povo de Deus nesse momento, não tem intercessão. Vocês estão me entendendo? Foram dadas a cada um vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Quando eles chegaram no terceiro céu, falaram assim para eles: espera, a intercessão de vocês foram ouvidas já. O Pai já está tomando providência. Glória a Deus. E espera, porque tem um número de irmãos que precisa completar com vocês. De seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, eis que havia um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui vai ser um abalo cósmico. As estrelas do céu caíram sobre a terra, e como se uma figueira como lança sobre seus figos abalada, o céu se retirou como um livro que se enrola. Todos os montes foram removidos dos seus lugares.
Os reis da terra, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas, e diziam: caiam os montes sobre nós, e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então você vê o seguinte: o sexto selo ele fecha com um grande temor de terra, com um abalo sísmico, que mexe com toda a terra. Bom, e aí nós vemos o seguinte: em que hora estamos? Nós temos os selos abertos e nós temos os santos morrendo no quinto selo. Então, o anticristo ele aparece no primeiro selo. Se você faz a matemática, conheceremos ou não conheceremos? Segundo o que estamos lendo, o anticristo. Qual que é o problema disso? Nenhum. Desde que a gente entenda o fim. Bom, e aí nós avançamos. Parece simples, né, de eu falando, né? Parece simples de eu falando, mas calma, vocês vão entender bastante coisa hoje. Glória a Deus. E aí nós vemos o seguinte: o texto ele continua no capítulo 8, no versículo 1, e dizendo o seguinte: e havendo aberto o sétimo selo. São 7 selos. O sétimo selo acontece um silêncio no céu por quase meia hora. Aí há um silêncio no céu por quase meia hora. Quando acontece um silêncio no céu por quase meia hora, ele é rompido por uma trombeta, pela primeira trombeta. Aí depois eu não vou falar sobre cada trombeta. Eu falei só sobre os selos para que você possa entender. Aí toca 6 trombetas. Cada trombeta dessa é um juízo. Porém, na sétima trombeta acontece algo curioso. Capítulo 11, versículo 15. A sétima trombeta é como se fosse um fechamento da parte de Deus, dizendo assim, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, e diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aleluia. E os 24 anciões que estão assentados sobre os tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que é e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Pronto. Aqui nós entendemos que na sétima trombeta há um fechamento. É como se fecha tudo, né? Fecha a conta e passa a régua, mas existe ainda as taças. Eu vou explicar. Vamos abrir agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que vai ser o texto chave para a resposta em que hora estamos. Temos mais 25 minutos, irmãos, tá bom? Para a gente poder fazer um intervalo e tentar concluir aqui. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Eu tenho quase certeza que você vai ler aqui comigo. Você não leu nessa perspectiva. Isso vai lhe acrescentar muito. Irmãos, vocês estão aí? Glória a Deus. Tá bom ou tá ruim? Ou tá bom? Tá dando para entender tudo? Amém? Depois você gerencia o que isso está trazendo em você. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor. Pela vinda de quem? Do Senhor. E nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Eu preciso de uma atenção dobrada nesse texto, para que a gente possa entender os detalhes dessa carta. 1 Tessalonicenses é o ensino da vinda do Senhor para a igreja. 2 Tessalonicenses
é o ensino da vida do Senhor na perspectiva do mundo. 1 Tessalonicenses é na perspectiva da igreja. 2 Tessalonicenses é na perspectiva do mundo, ou seja, o que vai acontecer com o mundo. 1 Tessalonicenses, o que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer com o mundo. Bom, e Paulo ele vai falar assim, ó, irmãos, não mova o seu entendimento. A palavra entendimento aqui é não mova a sua mente. Por que Paulo está falando de mente? Para uma igreja que ele precisava instruir sobre as coisas do fim. Porque isso é o que Satanás está empenhado nesses dias. Depois você lê com mais calma em Daniel 7:25. O texto vai dizer, eu vou abrir lá porque é importantíssimo esse texto. Daniel 7:25. Eu vou ter que avançar, tá, irmãos? Eu não consigo esperar você abrir. Você vai anotando ou depois você pega a gravação. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele está se referindo a quem, Daniel? Ele está se referindo ao anticristo, ao homem do pecado. E destruirá os santos do Altíssimo. Essa palavra destruirá, no aramaico, ela significa magoará. E o que significa magoará para o português, que tem origem aramaica? Significa, ele vai fazer algo que, trabalhando na mente, ele vai trazer um desgaste mental, ele vai trazer um consumir mental, uma aflição mental, um desgaste mental, a ponto de que nós sejamos incapazes de seguir e de continuar caminhando com o Senhor. Não se trata de tribulações, não se trata de dificuldades financeiras, não se trata de perdas, se trata de um empenho mental para que te traga uma apostasia, ou seja, um abandono da sua fé no seu intelecto, no seu homem racional. Quantos aqui estão me entendendo? Por quê? Se você for colocar de maneira racional, seguir ao Senhor nos nossos dias, você vai chegar à conclusão, junto comigo, que é incoerente. Consegue me entender? Você que é um pouco estudante, além da conta, você que estuda, você que... até mesmo você que não estuda, não na mesma proporção de quem estuda, mas você que tem um envolvimento maior com os conhecimentos desse mundo, você vai chegar à conclusão que, filosoficamente falando, é incoerente servir ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Porque não me parece que tem nexo para o mundo caminhar como caminhamos. Estão me entendendo? E Satanás, ele está empenhado em justificar, em construir um desenho que nos convença. Por isso que o texto diz, se possível, enganaria os escolhidos. Que nos convença, talvez não te convença em desviar você da fé, mas te convença a caminhar numa caminhada aquém de quem é o Senhor. Estão me compreendendo, irmãos? Estou explicando pausadamente para que você possa entender. O que isso significa? Há muitos servos de Deus hoje que estão na igreja, estão fazendo a obra de Deus, estão servindo ao Senhor, porém Satanás magoou a sua mente. Como que magoou a sua mente? Importa para mim conquistar o que tenho que conquistar, depois fazer a obra de Deus como faço, ou como deveria fazer. E isso vai, milhares e milhares de justificativas, que faz com que você seja reduzido na fé. Você que antes, quando se converteu, era apaixonado, desesperado, intenso,
você passou a ser um crente que frequenta os cultos aos domingos. Ou talvez você passou até a ser um crente que frequenta quintas, domingo, sábado, porém não tem vida em si mesmo mais. Faz tanto a obra de Deus e se esquece de viver aquilo que ouve e que aprende. Estão me entendendo? Existe hoje pessoas que estão servindo dentro das nossas reuniões, que aparentemente são crentes e são pessoas zelosas, porém já não estão mais num relacionamento com o Senhor. Se relacionou tanto com a obra, e Satanás a justificou dentro disso e cauterizou a mente, magoou a mente. Vocês estão me entendendo, irmãos? E quando diz assim, que ele destruirá os santos do Altíssimo, ele destruirá a maneira como você vê o Senhor, magoando a sua mente, ou seja, fazendo um desgaste mental, uma aflição mental, a ponto de que você vai concordar comigo. Faz muito tempo que talvez você não consegue orar mais do que 15 minutos. Isso não é problema somente seu. Faz muito tempo que talvez você não consegue orar mais do que meia hora. Faz muito tempo talvez você não consegue ler a Bíblia por 1 hora. Eu preciso dizer isso, mas talvez nós conseguimos contar nos dedos da mão as pessoas que estão aqui. E que nós estamos falando de gente como vocês, que são estudantes da palavra de Deus, amém? Vocês creem nisso? Que são amantes da palavra de Deus. Eu vejo pessoas aqui que saíram de cidades, andaram 40 quilômetros, 100 quilômetros para estar aqui por amor à palavra. Mas você talvez não tenha 1 hora com as escrituras. Aí isso é o problema de quem? Meu? Não, irmão, global. Existe um empenho do espírito do anticristo em magoar o seu sentido mental, a sua vida com Deus. E aí nós voltamos lá para Tessalonicenses. Voltamos. E isso tem um nome, irmão, porque isso é esse magoado do espírito do anticristo tem um nome. O que ele vai causar? Ele vai causar a chamada apostasia. Já ouviram falar desse nome? Sim? Chamada apostasia. O que significa apostasia? Você vai ver, se você procurar no Google, você vai ver milhares de explicações. Só que as explicações mais coerentes, mais alinhadas com os textos, é o abandono no sentido religioso, no sentido da fé. É rebeldia. Existe também um sentido de retirada, quebra de acordo, mudança de origem. Aí você vai entender por que Jesus disse em Apocalipse 2,4 para Tiatira, para que eles pudessem voltar ao primeiro amor, porque havia ocorrido uma apostasia. E olha que curioso que a apostasia é você estar dentro da igreja e estar desviado da fé. Deu para entender? E aí diz o texto que vamos voltar no capítulo 2, versículo 2 de 2 Tessalonicenses. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. E aí ele vai também trabalhar um sentido de confusão das escrituras, porque o texto também de 2 Timóteo 4:1 vai dizer assim, que nos últimos dias o Espírito expressamente diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Ou seja, demônios vão pegar a Bíblia, estudar a Bíblia e explicar a Bíblia da maneira deles. Você vai aceitar. Isso está acontecendo já. Não precisa ir muito longe, irmão. É só você pegar, você vê alguns cultos aí, você fala, isso é culto? Infelizmente está muito distante da realidade do que é o Senhor. Isso é desvio da fé, isso é apostasia. E olha só, a pergunta é: em que hora estamos? Nós vamos se situar agora. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: o dia do Senhor, ele vai ser precedido
de uma coisa chamada apostasia. E aí você vai ver assim que há quem ensine que apostasia significa retirada, significa arrebatamento. Mas você vai ver que não existe nenhum texto na Bíblia que nos dá esse parâmetro de dizer que a apostasia aqui nesse texto é no sentido de arrebatamento e depois a revelação do anticristo, porque diz assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está me entendendo? Ele está dizendo assim, irmãos, o dia do Senhor vai funcionar assim. Vai vir a apostasia, vai vir o homem do pecado, ele vai, depois nós vamos ler qual é o comportamento dele. E aí depois o Senhor virá e desfará com o assopro da sua boca o homem do pecado. Então você percebe que Paulo dá uma sequência, mas há quem defenda o arrebatamento antes dos 7 anos e vai dizer, até estava conversando ontem, no sábado com o Mateus, a gente estava falando sobre isso, conhecemos um pastor aqui, que ele ensina sobre esse assunto, e ele vai dizer que a apostasia que é retirada, significa arrebatamento, mas na minha visão aqui, irmãos, e de vários homens, inclusive dos pais da igreja, não tem como ser arrebatamento. Por quê? Porque ele está falando de coisas negativas. A primeiro ponto negativo, a apostasia. Segundo ponto negativo, a revelação do homem do pecado. Bom, se você vai tendo pergunta aí, anota, porque a gente vai fazer depois. Aí em que hora estamos? Nós estamos na hora da apostasia. Olha só, irmãos, o negócio vai piorar dentro da igreja. Em que sentido? No sentido de apostatar da fé. Mas você precisa estar lá. Amém? Você precisa estar na igreja. Nós estamos numa escola e aqui é um corpo de Cristo, com várias denominações. Mas a igreja em si vai sofrer esse ataque de apostasia. Está no texto. O que nós que estamos aqui aprendendo precisamos ter como comportamento? Irmão, isso é desvio da fé, irmão. Fica firme na fé do seu primeiro amor. Retorna. Temos que fazer isso. O que significa isso? Acordar. Nós precisamos acordar os irmãos. Nós precisamos se isso posso usar, nos auto-acordar. Porque qual que vai ser o problema dos últimos dias? Segundo a parábola das 10 virgens, todas dormiam. Esse é o problema. Todos nós estamos dormindo. Dormindo em várias coisas. Dormindo em chamado, dormindo em ministério, dormindo no relacionamento com Deus, dormindo na prática do evangelho. Estamos dormindo, irmãos, dormindo. E é nesse momento que estamos dormindo que o noivo virá. Só que 5 vai acordar, diz o texto. Então, irmãos, o que isso nos ensina? Que todos vão dormir, todos nós estamos sujeitos a isso. Porém, estamos sendo ativados pelo Espírito Santo nessa noite, amém? Estamos ouvindo como naquela voz da parábola: eis aí o noivo. Irmãos, aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: quando você está na vontade de Deus, tudo se alinha. Tudo se alinha. A sua vida conjugal, a sua vida financeira, os seus negócios, tudo se alinha. Tudo se alinha, irmãos. Então por isso que precisamos nessa noite compreender a vontade do Senhor, como diz o apóstolo. E aí nós avançamos para entender em que momentos estamos. O texto diz assim, que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em que hora estamos, irmão? Estamos no momento da apostasia e estamos na eminência, vou afirmar, na minha visão escatológica, tá bom? Você pode ir para casa e não concordar com a minha visão escatológica, ou pode ir para casa, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me mostra se ele está certo. Ou você pode sair daqui dizendo: Carlos está certo, vou crer e vou caminhar nisso. Bom, em que hora estamos? Estamos no momento da apostasia.
Apostasia é fato, irmãos. Você que se converteu, tem quem se converteu há mais de 10 anos aqui? Bom, isso é bom, porque aí você vai me entender. Quem se converteu há mais de 10 anos, né? Até cumprimentei a Fabiana aqui, nós nos convertemos praticamente juntos, né? E nós lembramos dos momentos, tem alguns irmãos aqui da Quadrangular, nós lembramos dos momentos onde fazíamos vigília toda sexta-feira. Para alguns irmãos que se converteram há 2 anos, há 1 ano, falar vigília, o que é? É marca de chocolate? É uma comida? Vocês estão me entendendo? Fazia uma vigília na casa do Cides, está aqui o do Cides, meu Deus, toda sexta-feira estávamos lá, queimando em Deus, foi os melhores momentos, mais intensos. E eu creio que quem converteu aqui há mais tempo, né, pastora Deise, pastora Ana, pastor Telmo, né, quem converteu um pouco mais de tempo sabe o quanto queimou em Deus há anos atrás, e quanto olha para aquilo dá saudade. E aí você às vezes até se emociona. Eu sou assim. Você olha e você fala: o que aconteceu? O que aconteceu comigo? O problema não aconteceu com você, irmão. O problema é a hora que estamos. A hora que estamos é o de uma frieza espiritual intensa. Porém, temos uma boa notícia. A mesma frieza espiritual intensa que existe nos tomando, existe também algo que está vindo do céu para nós, para trazer o maior avivamento da história da igreja, para a glória do Senhor Jesus. Eu creio nisso. E aí nós avançamos o seguinte, irmãos: por que na sua opinião nós vamos ver? Porque está escrito. E olha só como está. Diz o texto que ele vai se assentar no templo de Deus. Irmãos, se você pegar hoje e você estudar sobre uma coisa chamada terceiro templo, e você fazer uma pesquisa sobre isso, você vai ver que ele está praticamente pronto. Só existe uma peça só faltando, a Arca da Aliança, que um arqueólogo já disse que já achou. E olha que curioso, segundo ele, não sei se é verdade, mas se for verdade é tremendo. Ele sabe onde ela está, mas eles não conseguem chegar, porque as pessoas que começaram a procurar, depois você faça uma pesquisa sobre isso. Isso não é místico, isso aconteceu, tem relatos sobre isso em Jerusalém. Eles começaram a procurar e chegar até a arca. Ela está, segundo esse arqueólogo, debaixo do Calvário. E olha que curioso, no Velho Testamento, quando se oferecia um cordeiro, tinha que se pegar o sangue lá fora e trazer até o Santo do Santo e derramar ele em cima do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Se de fato a Arca da Aliança está exatamente debaixo do Calvário, segundo alguns crentes, o tremor de terra fez com que rachasse, e o sangue que estava descendo da cruz descesse exatamente em cima da tampa do propiciatório, para cumprir o que Moisés profetizou no Velho Testamento. Se for isso, é tremendo. E diz o texto que agora, se eles acharem a arca, eles vão achar o DNA de Jesus, se isso aconteceu. E diz que eles foram fazendo escavações até a arca. 2 homens morreram de aneurisma cerebral, não conseguiram chegar. Depois você pesquisa, não estou falando besteira, são relatos verídicos. E seguraram, entenderam que não é o tempo de chegar até ela, mas tudo está pronto. Existe um candelabro de 45 quilos de ouro pronto na exposição. Deise foi lá? Pode falar, não está lá, Deise? Instituto do Templo. O Brett, né, morou lá. Brett morou lá. Você morou lá com a Yara morou, né? A esposa do Brett morou lá. Foi quanto tempo, Brett? 2 anos. A Yara morou lá também. Então existe essa exposição, um instituto chamado Instituto do Templo. E por curiosidade, o diretor do instituto se chama Salomão. Ele já preparou tudo e tudo está pronto para a construção do templo. E a construção desse templo, o que significa? Está profetizado em Ezequiel 37. Está profetizado. E qual que é o significativo dessa construção do templo?
O templo de Salomão demorou 46 anos para ser... Aliás, o templo de Esdras demorou 46 anos para ser construído. Esse templo, segundo os engenheiros, os arquitetos, vai demorar 40 dias. E o que precisa para esse templo ser construído? Haver um acordo. Qual é o acordo? Domo da Rocha. Espaço chamado Monte Sião. O que é esse espaço? Exatamente o lugar onde Abraão sacrificou Isaac. Que quando ele se levantou para matar Isaac, ele já tinha sacrificado. Exatamente no lugar que os árabes foram lá e construíram. E qual vai ser esse acordo? Esse acordo é o que o anticristo vai fazer. Pegar a mão do árabe, pegar a mão do judeu e falar assim: vamos construir um templo aqui, tu está de acordo? E os árabes vão dizer: sim, somos filhos do mesmo pai. Eu sou de Ismael, você é de Isaac, somos filhos de Abraão, vamos construir. E o anticristo vai fazer esse acordo vai demorar 7 anos. Esse acordo vai ser quebrado no meio dos 7 anos, porque o anticristo vai revelar quem ele é, porque aí Satanás vai canalizar por inteiro nele, ele vai revelar quem ele é. E aí algumas coisas eu vou falar na segunda parte, na hora que não estiver gravando. Mas enfim, o que precisa acontecer? A apostasia já está acontecendo, na minha opinião teológica, só está faltando um acordo. Agora, para você tremer, nesse ano, eu não tenho uma data aqui, mas depois você pesquisa. Vários rabinos em Jerusalém fizeram uma carta e enviaram ao povo árabe, dizendo: em nome do nosso pai Abraão, permita-nos construir o templo em nome da paz mundial, porque se fizermos paz, todo mundo entrará em paz. Agora, nós não estamos perto, irmãos, e não houve resposta ainda por parte dos árabes. E aí nós olhamos para isso, o texto diz assim, João diz assim, há muitos anticristos no mundo. Eu mandei um vídeo lá no nosso canal. Irmãos, eu vou avançar um pouco mais uns 10 minutos para fechar o assunto, tá bom? Tudo bem para vocês? Amém? Vou tentar correr, que é muita coisa. Eu mandei lá, está muito se falando sobre um homem chamado Emmanuel Macron. Vocês viram isso? É o presidente francês. E existe muita curiosidade sobre esse cara. Esse cara, ele é descendente de judeu. Esse cara ganhou as eleições com 6,6%. 666. Esse cara, ele se autodeclarou debaixo da força de Júpiter. É como se ele estivesse dizendo: eu sou Deus. O texto diz que ele se chama Deus. E existe milhares e milhares de vídeos no YouTube, eu perdi a conta de quanto eu já vi, dizendo: esse cara é o anticristo. E esse cara, por curiosidade, ele pegou esses dias e foi até a Líbia e fez a paz entre políticos que estavam em pé de guerra. Ele foi em um outro país e resolveu o problema. Ele foi até o Papa. O cara está movimentando tudo. Agora, Carlos, o que você acha? Não é ele. Na minha visão teológica, não é. E eu afirmo também com muita segurança nas escrituras: não pode ser. O cara pode ter descendência judaica, o cara pode ter tudo, mas não é ele. Se você acredita no que ensino, você vai ver várias e várias coisas que dizem. Inclusive o cara até apareceu na Copa. Tinha uns caras que falavam assim, o anticristo vai se revelar na Copa. Aí ele vai e aparece e quebra o protocolo, faz um que um presidente nunca fez num evento da Copa do Mundo, que é descer lá para poder entregar as medalhas. Geralmente os presidentes nas Copas ficam como é que chama? Na tribuna, exatamente, na tribuna. Então assim, ele aí falou: ele está se revelando. Não, desculpa, eu acredito que esses irmãos estão um pouco equivocados. Por quê? Eu volto a dizer no assunto que eu disse a vocês: porque não olha para Israel. O ponto central para entendermos Apocalipse, os últimos dias, é Israel, irmãos. Eu não ouço ninguém que fala de Apocalipse que não tenha como base Israel. E aí você vai entender.
Eu vou avançar um pouco aqui. Então, de onde, Carlos? Jesus falou, irmãos. Capítulo 2, versículo 13 de Apocalipse, Jesus falou assim, ó: o trono de Satanás está em Pérgamo. E onde que é Pérgamo? Turquia. Jeremias falou, capítulo 1, versículo 14: o mal vem do norte. Quem está ao norte de Israel? A Turquia. Qual que é o símbolo da bandeira da Turquia? É um símbolo de Semíriades, né? Que era a mãe de Nimrod. E daí vai, e está em todas as culturas. Qual é o quinto chifre que se levanta em Daniel, capítulo 7, versículo 24? O Império Turco-Otomano. Então todas as coisas giram em torno do Oriente Médio. Agora, sabe a boa notícia que eu preciso te dizer, você que talvez esteja preocupado de sofrer uma perseguição e tudo mais: o anticristo terá autoridade no mundo, porém o foco será o Oriente Médio. E segundo alguns profetas, o deserto, segundo o Apocalipse 12, é o Brasil. Segundo alguns profetas. Não existe um parâmetro bíblico para isso. Bom, sofreremos? Se de fato ficaremos nesses 7 anos? Claro que sim. O intento dele é destruir a igreja. Ele vai acabar literalmente com o cristianismo. Se de fato esses 7 anos estivermos aqui, vamos ter que viver de uma maneira diferente. Mas será nosso momento mais glorioso, se de fato estivermos. Amém? E aí, Jesus falou tudo. E aí vai dizer em Daniel, depois se você quiser, eu passo o esboço, fica melhor, tá? Mas a Bíblia vai dizer em Daniel 7:8 que ele é um chifre pequeno. Quer dizer, chifre pequeno significa uma autoridade pequena. Ele vai aparecer, se ele não for da Turquia, ele vai ser do Catar. Ele vai ser um chifre pequeno, ou vai ser de algum país árabe. Depois eu vou explicar. Ele vai ser mentiroso, segundo Daniel 11:27. Agirá com engano, fará prosperar com engano, fará aliança com muitos, assumirá de maneira desonesta, quer dizer, ele vai dar um golpe de Estado, assumirá de maneira desonesta, falar com insolência, ele vai ser alguém que fala com soberba, se tornará forte com pouca gente vai eleger ele. Ele é um homem vil, ele não terá desejo por mulheres. Não digo que ele não será casado, talvez será, mas ele não terá respeito por mulheres. Talvez alguém que seja um homossexual, não sei, mas o texto diz que ele não terá desejo por mulheres, diz algumas traduções, e outras diz não terá respeito, umas desejo, outro respeito. Ele será possivelmente um radical religioso. Ele vai ser muito mais religioso do que político. Por que eu preciso saber tudo isso? Para, se você ver, você saber. Simples assim, irmãos. Bom, agora nós vamos para fechar o assunto. De onde ele vem? O 666, depois você pesquisa, não é um número. Não é um número. Ele foi traduzido por um número, e aí o próprio anjo vai falar para Daniel, dizendo assim, ó: aqui ele é um número de homem. Ele diz que é um número de homem, ou seja, ele é uma expressão de homem. É como se fosse uma expressão de homem. E ele quem tem sabedoria que calcule. Por que ele diz calcule? Porque ele foi escrito em grego, mas ele tem um cálculo em numeral que dá 666, mas esse cálculo em numeral transliterado para o árabe, ele dá em nome de Alá. E aí nós vamos ver o seguinte: qual vai ser a arma do anticristo para perseguir todos aqueles que se levantam contra o seu reino? Degolar. Quem que degola hoje no mundo? O Estado Islâmico. Bom, fechamos essa parte do anticristo. Depois você estuda com mais detalhes. Depois eu vou falar, né, dependendo das nossas perguntas, mas eu fecho com esse entendimento. O anticristo, ele tem que vir de uma descendência judaica e árabe, porque ele vai ter que pegar a mão dos dois, porque ele vai ser de fato um anticristo.
Como Nusa vai se lembrar desse ensino que um dia eu falei do Senhor Jesus pegou a mão do Pai e do homem e fez paz. O anticristo vai copiar tudo, irmãos. O ministério dele vai durar 3 anos e meio. Vai copiar tudo. Então ele tem que ter descendência árabe e judaica para ele pegar a mão dos dois e fazer aliança. Porque o problema da guerra no mundo está nesses dois irmãos. Está nesses dois irmãos. E aí, o que acontece? A hora que ele se revelar, depois dos 3 anos e meio do acordo, ele vai se revelar porque Lúcifer vai tomá-lo completamente. Aí ele vai revelar quem ele é. Eu não falei sobre o falso profeta e nem o falso profeta que vai também apontar para ele. E não vou me deter a isso, porque eu quero falar agora sobre a vinda do Senhor, para fechar o assunto. Bom, nós falamos o seguinte, que temos que olhar para Israel. Quando nós olhamos para Israel, nós entendemos uma coisa: existem festas em Israel. E as festas em Israel, diz o texto que elas são perpétuas. E o Senhor disse assim, as festas são minhas. Então Deus, Ele emprestou as festas para Israel. Se você talvez fale assim, mas eu não gosto muito de Israel, não tem problema, gosta das festas que já está bom. Em termos escatológicos já está bom, porque as festas Ele disse que era dele, não era de Israel. Páscoa, pães asmos, molho das primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. 7 festas. 7 festas divididas em 3 blocos. E o Senhor disse assim: 3 anos vocês vão aparecer perante mim. Aliás, 3 vezes no ano vocês vão aparecer perante mim. Seriam 3 aparições, ou 3 festas. E o interessante, aqui é o que é poderoso. Cada festa cumpre uma coisa. Na Páscoa, Jesus morreu. Você já sabe. Em pães ázimos, ele foi sepultado. Exatamente no dia de pães ázimos ele foi sepultado. Em molho das primícias, que foi num domingo, ele ressuscitou. Só que essas festas não mudam as datas, as épocas do ano. Páscoa em Israel sempre vai ser maio e abril. Diferente um pouco da nossa Páscoa. Os dias que mudam, tá bom? Pentecoste, se você quiser saber o dia que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo desceu junho. O Espírito Santo desceu aproximadamente entre junho e julho, porque ele desceu em Pentecoste. Trombetas, expiação e tabernáculos são 3 festas que não se cumpriram. 3 festas que não se cumpriram. Se nós seguimos esse raciocínio, que as festas elas são cumprimentos da manifestação do Senhor, em trombetas alguma coisa vai acontecer. E aí nós pegamos o texto de Apocalipse 11:15 e nós lemos que na última trombeta, não precisa abrir, mas 11, 15, 14, vai falar que o reino volta a ser do Senhor, do nosso Cristo. É um cumprimento. Se é um cumprimento, há um retorno. Então Jesus, segundo Apocalipse 11, ele volta na 7ª trombeta. E qual que é a 7ª trombeta? Vamos abrir 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha o que Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o quê? Ante o quê? Paulo datou a volta do Senhor. Você não percebeu isso? Ele datou a volta do Senhor. Ele falou assim, ante a última trombeta. Qual que é a última trombeta lá em Apocalipse? Ela vai alinhar certinho. A 7ª trombeta vai alinhar certinho quando se cumpre os juízos de Deus sobre a terra. Diz o texto: porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 4,16, vai dizer assim que quando o Senhor virá, o mesmo Senhor descerá do céu,
Não precisa abrir que eu preciso mostrar algo aqui em 1 Coríntios. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido é barulho, voz de arcanjo, os arcanjos vão gritar, vão extravasar, voz de arcanjo, e trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Não vai ser algo como você leu ali, piscar de olhos, porque eu vou explicar o que é piscar de olhos. Não vai ser assim. Vai ser primeiro uma ressurreição de mortos. Aqueles que estão no terceiro céu, no paraíso, vão voltar nos seus corpos, que estão na sepultura. Os ossos vão ganhar vida e um corpo incorruptível e vão encontrar o Senhor dos ares. Não sei se nós que ficarmos vivos vamos ver isso, mas isso vai acontecer. Depois, nós, se estivermos vivos até a vinda do Senhor, nós vamos encontrar com eles e com o Senhor nos ares. Nos ares, não vamos para o terceiro céu, nos ares. E aí vai haver uma grande reunião entre aqueles que morrerem em Cristo e nós, os que estivermos vivos, que vamos ser transformados. E o texto diz assim que vai ser mediante um soar de uma trombeta. Eu disse a vocês que existe 3 festas para se cumprir, e a próxima festa é trombeta. Eu disse a vocês que Apocalipse 12 se cumpriu em trombetas. A festa das trombetas esse ano será entre 10 e 11. Pergunte por que entre 10 e 11. Porque a festa da trombeta começava com a lua nova. Como a lua nova não se sabia qual era o dia certo, nem o dia nem a hora. Isso tem alguma semelhança para você? Não tinha como nem saber nem o dia nem a hora que a lua nova aparecia. O que os sacerdotes faziam? Eles ficavam tocando trombetas até a lua nova aparecer. Se você for em Israel esse ano, em 10 e 11 de setembro, você vai ver trombetas por toda Jerusalém, por todo Israel. Aí o que vai acontecer? Se Israel celebra hoje, né? Eu creio que sim. Aí o que vai acontecer? O que acontecia, né? Nessa festa das trombetas? Eles tocavam 99 vezes as trombetas. Quando aparecia a lua nova, se tocava a grande trombeta, chamada última trombeta. Vocês estão aí? Tocava-se a última trombeta. Quando se tocava a última trombeta é porque se via a lua nova. E aí esse termo era usado pelos sacerdotes. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que a lua nova vai aparecer para a gente tocar a última trombeta. Então o que a gente tem que fazer? Estar acordado e vigilante. Aí Jesus vem, quando começam a perguntar para ele sobre a sua vinda, ele fala assim: nem o dia nem a hora. O que ele faz? Ele joga só para quem sabia da cultura. Porque, irmãos, eu já vi alguns teólogos ensinar: Jesus não sabia nem o dia nem a hora. Irmãos, depois você estuda, vai. Depois você vê como que aquele que habitava toda a divindade não tinha conhecimento. Ele sabia os pensamentos deles, e conhecendo Jesus, os seus pensamentos. Então ele sabia que ele voltaria na festa de trombetas, mas o Pai daria o sinal. Deu para entender? Porque o Pai domina a lua nova. Deu para entender? Assim como o sacerdote não sabia, ele sabia, a festa tem que começar em trombetas, mas eu não sei qual é o dia que é a hora, eu tenho que esperar a lua. E a lua é movida por vontade de quem? Do Pai. Por isso que aí Jesus vem e faz como se fosse um enigma. Nem o dia nem a hora, ninguém sabe. Ele estava falando: vocês não entenderam? Que se eu morri em Páscoa, se eu fui sepultado em pães asmos, se eu ressuscitei em molho das primícias, se o Espírito Santo vai descer em Pentecoste, eu vou vir em trombetas. E aí, para deixar você mais curioso ainda, Paulo vem e fala assim, no momento, quer dizer, ele fala assim, não vai ser de uma vez, vai ser em etapas: ressurreição dos mortos,
os que estão vivos, transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos. Esse termo, no abrir e fechar de olhos, a gente pensa, vai ser uma piscada. Puf! Já estou com o Senhor nos ares. Outra expressão idiomática judaica, que vai se referir à viração do dia. Piscar de olhos significa a viração do dia. Que hora que o Senhor vinha ter com Adão? No piscar de olhos. Vocês estão aí? Gênesis é Apocalipse do Velho Testamento. Gênesis mostra tudo o que vai acontecer. E quando ele voltar nos ares, ele vai estar vindo como que na viração do dia para nos encontrarmos, porque ele continua o mesmo. Aí você fala: Carlos, sabe o que você está fazendo? Você está datando algumas coisas. Eu não disse nem o dia nem a hora. O Senhor disse assim que as épocas a própria Bíblia iria nos responder. E aí expiação vai ser o julgamento e tabernáculos vai ser o milênio. Então a vinda do Senhor será para cumprir uma festa, trombetas. E aí quando a gente ouve um outro termo, 1 Tessalonicenses 5:2, o ladrão da noite. Já ouviram esse termo? Jesus não virá como ladrão da noite no sentido nosso, brasileiro. Quem que era o ladrão da noite? Ladrão da noite era um vigia, irmãos. Era um vigia noturno do templo. Um vigia noturno do templo que o sacerdote tinha que ficar 24 horas alimentando o castiçal com azeite. Às vezes o sacerdote estava cansado e ele dormia. O que acontecia? O vigia chegava, pegava ele dormindo e colocava fogo na sua roupa. E aí esse termo virá como ladrão da noite, Paulo está dizendo, Jesus vai vir como vigia lá do templo, em que você, ao invés de estar alimentando o azeite, você vai dormir, e ele vai vir, e a vinda dele vai ser como fogo na sua roupa. Vocês estão entendendo, irmão? O que é a cultura? Olha o esclarecimento que temos. E aí nós vemos que trombetas vai ser uma festa gloriosa. Aí Jesus vem e diz assim, no dia que ele está subindo aos céus, 2 anjos param um do lado dele e mais de 500 pessoas estão olhando e falam assim, do mesmo jeito que esse Jesus está subindo, ele vai voltar. Você conhece esse texto em Atos 1:11? Ele vai dizer assim, esse mesmo Jesus vai voltar do mesmo jeito. Por quê? Ele estava no Monte das Oliveiras, acompanha comigo o raciocínio, Monte das Oliveiras, subiu até os ares, parou, dialogou e sumiu nas nuvens. Ele vai retornar da mesma maneira. Ele vai vir, nenhum olho vai ver ele, nós vamos de encontro com ele nos ares, depois todo olho verá, segundo Mateus 27. Depois ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E aí, segundo Daniel, por 45 dias, o mesmo tempo que ele ficou ressuscitado. Olha que curioso. 45 dias ele vai vir marchando, segundo o que diz Isaías capítulo 63. Isaías olha e ele não consegue entender quem era. Ele diz assim, quem é aquele que vem de Bosra, que é a Jordânia? Ele diz assim, eu vejo alguém vindo de Bosra, salpicado de sangue. Jesus, ele vai descer, irmãos, conosco, com os exércitos do céu, junto conosco, e ele vai pisar na Jordânia, segundo Isaías 63, e ele vai marchar em direção a Israel. Ele vai marchar em direção a Israel, e no que ele for marchando em direção a Israel, ele vai liberando as taças que precisam se cumprir. Quando ele chegar em Israel, ele vai matar literalmente o anticristo com o assopro da sua boca. Só que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, diz Zacarias, depois você confere, diz Zacarias, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir. Isso vai acontecer literalmente. Por isso que eu disse que se Hollywood souber disso, faria um filme desse. O monte vai se abrir, todos os exércitos vão se reunir contra o anticristo, contra ele. Ele vai tirar uma espada da sua boca e vai sozinho, e nós vamos ver isso, sozinho, fazer um arruaça, irmãos, uma arruaça contra os inimigos de Israel.
contra os inimigos de Israel, e ele vai derrotar. Israel não vai entender quem é esse cara que está nos defendendo contra o anticristo, porque dos 3 anos e meio para frente o anticristo vai ser um ditador, vai detonar com Israel. Os judeus eles vão vir procurando a igreja, porque a igreja vai ser o socorro deles. Os santos que permanecerem nesse momento vão ser os santos que vão formar o maior evento da história. Paulo diz assim, nossa união com eles quem? Com Israel, vai ser a ressurreição de mortos. Vai haver a maior ressurreição de mortos já vista na história, por causa do poder que existe entre judeus e gentios, quando se unem em prol da causa do Senhor. E Jesus vai acabar com o exército do anticristo. E a Bíblia diz assim, que vai haver um sangue da altura da boca dos cavalos, para você ver. E Jesus vai estar tão irado, porque nós lemos no início que ele vem para julgar. Ele vem para julgar e pelejar. Jesus, ele veio no início como um cordeiro, mas ele vai vir como leão, irmão. Ele vai vir como leão. Ele vai vir como leão, ele vai tirar a espada da sua boca. Ele falou, Jesus vai fazer isso? Irmão, está na Bíblia. Jesus vai fazer isso, e ele vai derramar tanto sangue, que a Bíblia diz assim, que a sua roupa vai ficar salpicada de sangue, e ele vai dizer consigo mesmo, ninguém me ajudou, eu pisei sozinho o lagar da ira de Deus, porque ele vai manifestar a ira de Deus. A hora que ele terminar o negócio, os judeus vão olhar para ele e vão falar assim, quem és tu? Zacarias capítulo 12, ele vai mostrar os cravos, e aí diz o texto, que eles vão chorar copiosamente. Eles vão chorar como se tivesse perdido um primogênito. Aí eles vão começar a chorar, como se a mesma dor, como se você perdeu um filho, o seu primeiro filho. Eles vão chorar e falar assim, é você. E aí Gênesis vai se cumprir mais uma vez. Porque José, quando ele foi na frente de Israel no Egito, quando foi na frente de Israel do Egito, ele preparou tudo para Israel. Quando chegam os seus irmãos diante dele, ele faz tudo, ele prepara tudo. Os seus irmãos comem do bom e do melhor, até que ele chega e diz uma frase em hebraico que é Ani Yosef. Ele diz, eu sou José. Os seus irmãos caem em pranto. Ali é o que Jesus vai fazer. Jesus vai falar para ele, era eu, a quem vocês transpassaram. Capítulo 12 de Zacarias, a quem vocês transpassaram, aqui estão as marcas. E ele vai mostrar as marcas, como naquele dia mostrou para Tomé. E nós junto com eles vamos entrar no milênio. Isso é glorioso, irmãos. Isso é mais glorioso do que tudo. E esse é o fim de todas as coisas. Isso é o fim de todas as coisas. E Jesus vai voltar para quem? Eu já disse, para quem já tem um coração lá. Por isso que Jesus não vai voltar para te buscar. Ele vai voltar para te levar para onde o seu coração já está. Isso é simples assim. Então a nossa reunião com Ele é, se eu ficar vivo, se eu ficar morto, se Ele... não importa. O que importa é a minha reunião com Ele. E aí eu concluo para a gente ter um intervalo, e depois a gente ter umas perguntas. A gente vai conseguir ter uns 20 minutos de perguntas. O ano passado eu tive um sonho, em outubro do ano passado, lá na minha sogra. E o curioso é que eu falo minha sogra porque é na fazenda, é um lugar totalmente separado das influências. E esse sonho foi muito significativo, irmãos, porque quando eu falei a vocês que nós precisamos de experiência espiritual, eu estou falando disso. Eu tive esse sonho, e nesse sonho eu, a minha esposa e o pastor Kleber, que vocês conhecem, que estiveram aqui em janeiro, nós estávamos correndo. Pensa num cara que sonha com perseguição. Há mais de 10 anos eu sonho com perseguição. Eu sonho. E nessa perseguição eu estava correndo, e eu vi um estádio. No que eu vi um estádio, eu olhei assim, esse estádio está vazio, vamos entrar ali. Falei para minha esposa e para o Kleber, vamos entrar ali. No que entramos ali, sentamos, e estava vindo como se fosse uma avalanche. Eu não sei se era gente, eu não sei o que era. Quando eu olhei para o lado, eu não vi mais o Kleber. Quando eu não vi mais o Kleber, me veio uma dor no meu coração, eu já entendi.
o Kleber foi tomado de alguma forma. Ele foi tomado. No que eu pensei isso, eu ouvi uma voz, e era a voz do Senhor. Ele estava dizendo, ele disse assim: por que você não foi, Carlos? Aí eu disse: não sei, Senhor, não sei. Na minha cabeça me veio um texto: aquele que não renuncia a si mesmo não é digno de mim. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E quando eu entendi isso, eu pensei assim comigo: Senhor, será que eu não fui porque estou com medo de morrer? Aí ele disse assim: não é isso. Eu falei: por que o Kleber foi então, Senhor? Porque ele já estava morto. Eu falei: mas por que ele já estava morto? Porque todas as vezes que você não vive mais para você, vive em função do outro, você morreu. E esses é quem eu tenho coração. Irmão, eu ouvi como eu estou ouvindo a minha voz falando com você. Quando eu ouvi isso, irmão, eu comecei a chorar compulsivamente. E eu comecei a lembrar de todos os momentos aonde eu fui egoísta. E aí eu entendi que o Evangelho não se trata de santidade a princípio, mas se trata de morrer em função de alguém. E aí eu me lembrei todas as vezes, irmãos, que eu tive a oportunidade de ficar com alguém num hospital e eu recusei. E eu me lembrei dessa pessoa, eu me lembrei desse fato. Eu falava: eu não morri para o meu sono. E não fui. Eu entendi, Senhor. Aí quando eu fui para perguntar da Julie, porque quem conhece a Julie sabe, Julie é uma pessoa, Regis conhece, Julie é uma pessoa que se entrega totalmente para o outro, irmão. E eu falo assim, eu olho para ela e falo assim: eu preciso aprender com a Julie a morrer para mim mesmo e em função do outro. E olha que eu olhei para a Julie e falei assim, pensei assim: mas por que, Senhor? A hora que eu fui pensar, ele falou assim: por causa de você. Eu falei: mas por causa de mim, Senhor? Mas ela é diferente de mim. Ela é diferente de mim, ela se entrega. Eu não se entrego muito para as pessoas como ela. Julie grávida fez tantas coisas lá que irmão, se eu tivesse com a barriga que ela estava, se eu tivesse na situação que ela estava de dores, eu não faria as coisas que ela fazia. Eu citei a Regis porque a Regis sabe que ela foi lá no clubinho, que é um cuidado com as crianças. Ela poderia ter saído há muitos meses antes, mas ela ficou lá. E aí quando eu olhei para ela, eu falei assim: Senhor, essa é ela é assim. Eu não sou assim. Ele me lembrou de um texto de 1 Pedro que diz assim, que nós somos co-herdeiro com o nosso cônjuge, co-herdeiro da vida. Aí o Senhor me disse uma coisa que foi como uma facada dentro de mim: você influenciou as decisões dela, fazendo com que ela decidisse a não morrer para si mesma. E você proibiu ela em vários momentos de ser o que plantei dentro dela. Irmãos, aí eu desmoronei. Eu falei: Senhor, eu entendi. O que se trata a tua vinda? Do que se trata a tua vinda? E aí o sonho continuou. No que continuou, eu termino o sonho, ou visão, não sei o que eu posso falar. Eu termino o sonho na casa da minha mãe, procurando pela Isabel. E eu não encontro a Isabel. Aí eu falei: pronto, Senhor, eu já entendi. Aí o Senhor termina o sonho, ouvindo a voz dele dizendo assim: quando você ensinar Apocalipse, ensina para o meu povo que o Evangelho e a minha vida neles se trata de se doar e morrer em função do outro. Todo o resto acompanha isso. Quantos me entendem nessa noite? Talvez você é um ótimo líder, é um ótimo pastor, é alguém que faz tantas coisas pela obra de Deus, mas você sabe até o momento em que você está morrendo para si em função do outro. Esse é o Evangelho.
E é o que Jesus fez. E é esses que Jesus vem buscar.